no livro de Filipenses. Ah, não, vamos fazer antes de pegar a Bíblia, vamos aproveitar já. Dá uma olhadinha do teu lado, tem alguém que se conhece, da tua célula, na frente, atrás, você não viu ainda, não cumprimentou. Um abraço, cumprimenta aí, pega o celular e diz, vamos fazer uma foto, nós dois. E já vamos fazer o tom aqui já. Já que estamos aqui, já nesse clima. Isso, dá uma olhadinha, diz, oh, vamos fazer nós dois aqui. Acertar aqui meu celular aí. Isso, fazer o tom. Vou fazer aqui, por aqui. Aí. Marca lá aí aqui, costeira. Tá lá, hashtag. No culto. Aí, mês, marca aí que é costeira, que você vai lá no store daí que você lá vai ficar bonito. Agora pega a tua Bíblia, agora sim, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Tem gente que já conhece, sabe de cor. Filipenses, a gente está terminando a foto, pode terminar, não tem problema. Vai nessa tua força aí, que o Senhor te abençoe, te ajude, te dê graça. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Quem achou diz amém. Quem está no telão diz é nós. Isso aí. Vamos lá? Filipenses 3, a partir do versículo 12, eu vou ler, na verdade. 12. Paulo que escreve, diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém? Vamos ler de novo, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos. Querido Espírito Santo, mais uma vez fala conosco, agora nesta noite, neste culto, neste momento, e que paramos, nos preparamos para ouvir a tua voz. Continua, Deus, a falar em nós, no nosso coração. Continua a transformar o nosso pensamento, o nosso entendimento, para que possamos andar segundo as verdades da tua palavra, segundo o chamado do Senhor. Meu Deus, fala conosco e nós ouviremos. No nome de Jesus é que nós oramos a ti. Amém. Amém? Se assente aí, fique bem em paz, tranquilo. E preste atenção naquilo que Deus quer falar para nós, aquilo que Deus quer semear e guardar no nosso coração. Essa semana, quando Deus me falou sobre este tema, este texto, confesso que eu questionei a Deus no primeiro momento. Questionei porque é um tema já bem conhecido e a gente às vezes tem a mania, como pregador ou como pastor, como líder, a gente busca sempre algo novo,
E é interessante isso, é importante isso, a gente estar sempre em busca do novo, de algo novo, de Deus, porque Deus tem sempre algo novo. E não podemos nos alimentar de águas paradas, porque eu tenho uma fonte. Então, um temor no meu coração de que estivéssemos apenas indo buscar nas águas paradas. Eu questionei a Deus, porque eu lembro exatamente de um outro momento, uma outra mensagem, eu acredito que até está no YouTube, deste tema. Eu disse, Deus, mas eu vou repetir. E aí Deus falou no meu coração que algumas coisas talvez sim, vai repetir. Algumas coisas talvez sim, já foi dito, mas algumas coisas novas talvez Deus está trazendo. Para que a gente receba o novo e outras para que a gente possa relembrar. É importante às vezes a gente relembrar. Tem vezes que a gente conhece a palavra, conhece a Deus, conhece os princípios, mas por um motivo qualquer a gente acaba esquecendo, deixando de lado por conta das pressões do dia a dia, das tarefas, da vida, da correria da vida. A gente acaba deixando de lado e isso vai esfriando o nosso coração. Mas uma coisa bem importante, tem algo que Deus falou aqui, e colocou no meu coração. Quando a gente começa a olhar, e eu estava ainda ontem à noite assistindo, comecei a assistir, depois dormi, mas assisti um filme, assisti já estou. Então, não sei se é a idade, se é o cansaço, mas estou desse jeito, começo a assistir, vejo. Quando acordo, já acabou o filme, já começou o outro, já não sei quanto tempo. Mas, no começo ali do filme que eu estava vendo do apóstolo Paulo, na Netflix, você não viu ainda, você pode assistir. Um filme que conta um pouquinho a história do apóstolo Paulo. Ele está vendo no início, ele na prisão, os açoites, já velhinho. Aí eu me lembrei da história de Paulo e tudo que ele fez e tudo que ele viveu. Estava lá abandonado, sozinho, vituperado. E olhando ali, eu disse, meu Deus, né, as pessoas da época nem imaginavam. Aquele soldado que estava ali guardando Paulo, aqueles soldados que estavam ali com ele, acompanhando mesmo que o açoitava, não tinha ideia de que eles estavam diante de um dos maiores escritores que esta terra, que a humanidade viu, que Paulo é o maior escritor da palavra de Deus, o maior escritor da Bíblia Sagrada, não pelo número de livros que escreveu apenas, ou de cartas e muitas outras mais, porque ele escrevia muitas cartas, era a forma de comunicação, não pela quantidade, mas pela qualidade, a profundidade do entendimento dos ensinamentos de Paulo. E não é à toa que o inferno se movimentou para tentar calar a Paulo, para tentar pará-lo, para tentar fazer com que ele não avançasse, porque ele era, de fato, um grande homem de Deus, com um ministério que rompeu séculos e ainda hoje, milhares de anos depois, nós vemos, lemos e procuramos compreender a escrita de Paulo, o que ele fala, as coisas que ele fala, o entendimento, a teologia profunda do apóstolo Paulo, que nos ensina todos os dias, e os doutores em teologia ainda estudam Paulo, ainda tentam compreender, ainda tentam se aprofundar um pouco mais, e às vezes é difícil para nós chegarmos aonde ele esteve, nível de profundidade do pensamento, do entendimento do que Deus é, dos evangelhos e da história do reino de Deus, e o sentimento, aquilo que o impulsionou a viver e ser o que ele era, e enfrentar pressões, naufrágios, movido por uma missão, um apaixonado, um louco de Deus. Paulo, um homem que era poderosíssimo na sua época, e deixou tudo apenas para andar em Cristo, e quando ele começou a andar em Cristo, é que ele cresceu mais ainda. Se ele fosse apenas um romano, ou um cidadão romano, ou alguém de muito poder, dado por Roma, talvez o seu nome tivesse esquecido e na história, mas quando ele deixa tudo e vem andar com Jesus, os homens olhavam a Paulo, ouviam a Paulo e queriam estar com ele, andar com ele. Ele foi reconhecido na sua época, inclusive pelos inimigos que o perseguiram, como o maior líder da história da igreja cristã nessa terra. O maior líder.
Ele era o maior líder, ele era o mais inteligente, ele era o mais sábio, ele era o que escrevia as melhores cartas, o apóstolo de Cristo, ou o apóstolo dos gentios, como a Bíblia mesmo denomina, um homem grande em sabedoria, um homem grande em conhecimento. É este Paulo que, depois perseguido, um homem grande em resiliência, um homem grande em força, um homem grande em suportar, em conhecer, em entender. Tudo que Paulo fazia, tudo que ele era grande, demasiadamente grande, e comparado com aqueles que estavam com ele na sua época, e mesmo nós que vivemos nos dias de hoje, que nós somos tentados às vezes a olhar para Paulo e imaginar que Paulo tinha uma força extraterrestre, que Paulo tinha um poder extraterrestre, uma força maior ainda, um poder sobrenatural que o fazia ir além, que o fazia suportar as dores, as prisões, e não desanimar e não desistir. Mas a verdade é que Paulo era um homem como eu e você, que sentia as dores como eu e você, que sentia o frio como eu e você sentimos frio. Uma das suas cartas, ele pede uma capa, porque era frio, ele disse bem rápido antes do inverno, que vai ficar frio, eu preciso da capa. Mas este homem, Paulo, mesmo passando por todas as tribulações e todas as perseguições, e todos os naufrágios, e os dias de dificuldade, os dias de luta, imagina o que um homem pensa, ele envolvido na obra de Deus, nas coisas de Deus, na missão que Deus lhe dera, em um navio, de repente vem a tempestade e o navio naufraga. Mas ainda assim, nem mesmo naufragado e com uma víbora o mordendo Paulo, ele não titubeava. Paulo, ele era invencível, ele era o que eu chamo aqui de imparável. Paulo não parava nunca. Paulo não havia nele um sentimento de desistir nunca, ele sempre estava à frente, mesmo sofrendo dores. E aqui neste texto nós olhamos para Paulo e mais uma vez ele fala, ele conta aqui o que eu chamei a receita da invencibilidade. Como que ele faz, como que Paulo conseguia vencer os desafios, como que Paulo conseguia vencer a pressão psicológica. Porque Nero queimou uma cidade quase inteira, metade da cidade, disse, a culpa é de Paulo. E os homens disseram, este homem fez grandes males, e todos o acusaram, e ele ficou sozinho, e ninguém o defendia. Mas ainda assim, Paulo, ele não titubeava. Ainda assim, ele dizia, eu estou preso, mas a mensagem está livre. Eu estou preso, mas o evangelho está livre. Então, em outros momentos de prisão, ele cantava e ele não parava. E aqui eu vejo o motivo por que como Paulo conseguia se manter. Ele conta aqui o que ele faz, ele conta aqui o que o alimentava, ele conta aqui o que o sustentava. E é importante que nós possamos ver e compreender e entender, para que a gente possa também, como Paulo, que Paulo, como homem, passava de um comedor de arroz e feijão, como eu e você, bora lá, cardápio era outro. Ele não passava de um homem como eu e você, uma pessoa que tinha as mesmas dificuldades que eu e você, um homem comum, um homem enquanto homem, pessoa natural, mas que fazia e vivia as coisas sobrenaturais, porque ele tinha um segredo, e o segredo de Paulo, para mim, ele revela aqui nesse livro de Filipenses, nesses versículos que nós lemos. E a primeira coisa que Paulo nos ensina, para que possamos permanecer em Deus e no seu chamado, para que possamos talvez ser também imparáveis como Paulo foi, imparáveis como Paulo era, para continuar o projeto de Deus na nossa vida, para continuar o projeto de Deus na nossa casa, para continuar o projeto de Deus na nossa família, para continuar o projeto de Deus no nosso chamado, no nosso ministério, na nossa célula. Nós precisamos sim olhar para Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem comum que fazia coisas extraordinárias, que escreveu uma história extraordinária. E ele nos ensina que é o primeiro item
receita de invencibilidade, ele já diz aqui no versículo 12. Quando ele diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Então, no versículo 13, ele começa dizendo assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Sabe quem falou isso? O maior dos maiores. Sabe quem falou isso? Paulo, o maior escritor. Quem falou isso? Paulo, o maior líder. O maior líder, o mais sábio, o que tinha maior conhecimento. Um dos maiores doutores da sua época, no evangelho, na vida cristã. Não julgo que já o tenha alcançado. Embora Paulo já fosse suficientemente maduro na fé, ele tinha a exata noção de que havia muito ainda a aprender e alcançar e crescer. Paulo, irmão, o apóstolo Paulo disse, eu ainda não julgo pronto. Eu ainda não me julgo preparado. Então o primeiro item de Paulo é o autoexame sincero. Um autoexame sincero, olhar para mim mesmo com sinceridade, sendo sincero comigo mesmo. Paulo, ele sabia exatamente quem ele era, o que Deus tinha lhe dado, o ministério que Deus lhe tinha dado, porque ele disse, o Senhor já me mostrou que eu vou sofrer. Ele sabia o percurso, ele sabia os percalços, ele sabia das dificuldades da semeadura, ele tinha pleno conhecimento, era maduro da fé, tinha toda a preparação, sabia quem ele era, mas ainda assim ele disse, eu não julgo que eu já alcancei. Ele disse, nem que seja perfeito. Ele disse, eu ainda estou crescendo, eu ainda estou aprendendo, eu ainda preciso melhorar, eu ainda preciso ser mais. Um autoexame sincero, olhar para si mesmo, sendo sincero consigo mesmo. Porque às vezes nós olhamos para nós e não somos sinceros conosco. Porque às vezes nós somos bons demais para poder sentar e aprender com alguém. Às vezes eu penso que eu sei demais para que alguém possa influir em mim conhecimento. Eu sou autossuficiente demais para poder pedir ajuda para alguém. Eu sou melhor, eu sou bom demais. Como um afogado, o cara está ali, está se afogando, não suporta mais, mas ele ainda quer tentar sozinho e conseguir sozinho. E se sente bom, não apenas bom, mas talvez preso na soberba, no medo. Nele não vou pedir ajuda, eu vou dar um jeito sozinho, porque eu tenho que dar um jeito. No autoexame de Paulo, um autoexame sincero. Ele olha para ele mesmo, à luz do que ele era, do conhecimento que ele tinha. E é por isso que um outro dia ainda ele disse, eu considero como esterco. Tudo que eu sei, todo o meu conhecimento, todos os meus títulos. Que às vezes nós ficamos embriagados com títulos. Embriagado com o poder, embriagado com o título. Então acha que agora eu sou maior, eu sou melhor e eu me fecho. Eu fecho meu coração, eu fecho a minha mente. Não tenho mais nada para ver. Começo a rejeitar o ensinamento. Deixa de ser ensinável. Porque agora eu já tenho um título. Porque agora eu já tenho anos de experiência, eu já tenho a experiência. Ninguém era mais experiente do que o apóstolo Paulo em viagens e sofrimentos, mas ele disse, com toda a experiência que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, com todo o reconhecimento que tenho, ele disse, eu não julgo ainda que tenha alcançado. Eu ainda estou aberto para aprender. Eu ainda estou aberto para crescer. Eu ainda compreendo que eu não sou tudo aquilo que talvez eu pensava. O primeiro item de Paulo, que é o que abre a porta para que todos os outros entrem. Que é o início, é o start para que todo o resto aconteça. É um autoexame sincero. Difícil a gente ser sincero com a gente mesmo. É difícil ser sincero com os outros. Mas com a gente mesmo ainda é mais.
Porque é difícil olhar para mim mesmo e reconhecer que eu não sou bom o bastante. É difícil olhar para mim mesmo e reconhecer que tem alguém que é melhor do que eu. É difícil olhar para si mesmo e reconhecer que tem alguém que sabe mais. Às vezes nós nos julgamos capazes demais, nós já sabemos muito, já sabemos demais, então não queremos ouvir, não queremos aceitar, então nós fechamos. Nós nos armamos e nos fechamos porque a gente pensa, não, eu é que sei. Não, mas eu sei. Não, mas eu dou um jeito. Não, mas eu resolvo. Eu já estou preparado, eu estou pronto. E Paulo disse, eu não julgo que já o tenho alcançado. Ele disse, mais uma coisa eu faço. Então ele começa a falar, quando ele olhou para si mesmo, nesse autoexame sincero, reconheceu que ele tinha fraquezas e desafios, e reconheceu que ele não poderia ir sozinho. Ele disse, então, como eu sei que não sou perfeito, como eu sei que ainda não sei tudo, como eu sei que a minha experiência não é nada, porque Deus tem sempre algo novo, Deus está prestes a fazer algo diferente todos os dias. Ele disse, como eu sei, então eu faço isso que ele disse, nós vamos entender aqui. Ele disse, então uma coisa eu faço. Depois do autoexame sincero, depois que viu que precisa, ele disse, então eu faço uma coisa. E a primeira coisa que ele disse, eu deixo as coisas de trás para trás. Uma coisa eu faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecer. Ela não está falando de amnésia. Esquecer. O que comeu ontem? Não sei. Eu estou crescendo em Cristo, então nem me lembro do que eu fiz ontem. Não estou falando de amnésia. É claro que ele sabia bem. É claro que ele lembrava bem. É claro que Paulo sabia do chamado que Deus fez, o que ele passou, as experiências, as dores, as dificuldades, o que ele deixou. Ele sabia exatamente o quanto custou para estar ali. Ele não fala de não lembrar ou de esquecer de fato, de ter uma amnésia. Ele disse, mas o que está lá atrás, eu deixo para trás. Ele diz, deixando as coisas de trás, lá para trás, o que passou, já passou. Ele disse, eu não fico apegado às coisas de trás. Qualquer coisa, os dias maus não interferem hoje. As frustrações ficam para trás, os dias difíceis ficam para trás, os fracassos ficam para trás, as decepções ficam para trás. Ele disse, eu deixo para trás o que ficou para trás, as traições ficaram lá atrás. Eu deixo para trás, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Ele diz, não estou apegado. Porque quando nos apegamos às coisas de trás, isso pode nos impedir de avançar. Olhando para trás. Ah, mas eu tentei já e não deu certo. Ah, mas uma vez eu confiei e me lasquei. Ah, mas teve um dia. Ah, mas aquela vez. E apegado às coisas de trás. Ah, mas eu viajei uma vez e o navio naufragou, eu não vou de novo. Pessoal, agora que o navio naufragou, eu acho que Deus não está nesse negócio, eu vou parar. Ele desceu do navio, chegou no mar, a serpente mordeu, e alguém disse, a serpente mordeu, você vai morrer, ela é perigosíssima, logo você vai morrer. E ele tirou a serpente e disse, não, Deus me deu um chamado, eu sei onde eu tenho que ir. Nada podia parar Paulo, nenhuma frustração o feria ou feridas o paravam, nem mesmo alguns dias de possíveis fracassos. Deixa para trás o que ficou para trás, as coisas más ficaram para trás, mas também os momentos bons, irmão. Preste atenção. Porque às vezes também a gente fica apegado a um dia bom lá de trás. A musiquinha aí, que é bonita, eu gosto também. Ela fala da igrejinha pequenininha. Que saudade da igrejinha. Lembra que Deus cantou ali? É essa música da igrejinha. Igreja onde Deus fala. Nossa, dinossauro. Onde está agora aquela
naquela igrejinha, o pastor pregava e no mesmo instante o fogo caía. Você saudosista? A música bonita, claro, meu Deus, aqui em outras igrejinhas, em outros momentos, experiências extraordinárias que eu vivi em Deus. Experiências maravilhosas que me trouxeram exatamente aonde eu estou hoje. Mas, irmão, se a gente vive apenas da lembrança do passado, então nós estamos apegados à experiência do passado. E assim nós estamos apegados e desesperados, buscando viver a mesma experiência do passado. Apegado no passado, então eu quero viver aquele mesmo dia, aquele mesmo momento. Eu quero experimentar de novo aquele lugar, aquele jeito. Eu quero, onde está a igrejinha? Eu quero, aquela igrejinha que Deus falava. Onde está a igrejinha, irmão? A igrejinha não tem mais. Mas o Deus que fala permanece na igreja do Senhor de todos os dias. A igrejinha não tem mais, mas Deus ainda está falando. E agora, num novo tempo, num novo momento entre grandes igrejas, Deus está fazendo coisas extraordinárias em mega igrejas ao redor do mundo. Está tendo salvação, transformação, vidas transformadas, porque Deus estabeleceu um tempo novo, um momento novo, e nós não podemos e não devemos ficar apegados às coisas lá de trás. Não avança, não busca o novo de Deus, porque está correndo para trás. Está correndo para trás, esperando viver o mesmo momento, a mesma sensação, aquele mesmo dia, saudosista. O nosso Deus, a Bíblia diz, Ele é um Deus de coisas novas, é um Deus de vida nova, de momentos novos. Existe algo novo de Deus, e o que Deus fará hoje, aqui, neste domingo, no dia 29 de junho de 2025, não se repetirá domingo que vem, porque domingo que vem Deus tem algo novo, específico para aquele dia, para aquela data e para aquele momento. Tem um novo, irmão. Deixar atrás as coisas que são de trás. Não ficar apegado. Pastor da igrejinha. Eu criei numa igreja grande, uma igreja sede. E vivi experiências extraordinárias com Deus. Vivi momentos extraordinários em Deus em toda a minha infância. E o meu chamado pastoral foi numa igreja grande. E nem célula a gente tinha. Era quase que cada um por si. Mas Deus, Ele encontrava um meio. Deus encontrava um jeito. Porque, irmão, quando a gente fica procurando uma igreja perfeita, a gente sempre sai frustrado, porque a igreja ela não consegue ser perfeita, muito pelo contrário. Sempre falo aqui, se tem uma coisa que tem tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado, todos os elementos que precisam para algo dar errado tem na igreja. A igreja não é uma loucura. Funcionar é uma loucura, dar certo é uma loucura. É só porque Deus e o Espírito Santo está neste negócio, então Ele cura as nossas loucuras. E Ele faz a coisa acontecer e faz dar certo. Mas quando a gente fica apegado a momentos, a experiências, não, olha aqui para mim. Quantas experiências Paulo deve ter tido com Deus, só ele e Deus em momentos de oração. Imagina como é que é. A gente fecha os olhos, dá 2 aleluia, o céu desce, já é uma glória. Nós que estamos aí tudo, né? Desse jeito. Imagina Paulo. O que esse homem não viu, não viveu. Visões que Deus deu para ele. Como que o Espírito Santo falava com ele. Como que Deus estava todos os dias. E Paulo, cheio de experiências pessoais e extraordinárias em Deus, ele disse, mas o que passou, já passou. Essa experiência do domingo passado, o que Deus fez aqui no sábado à tarde, já é passado. É o
Agora tem algo maior, diferente, melhor, mais apropriado. Deus se move, irmão, segundo de tempos em tempos. É que nem série da Netflix. Engraçado, não mais que ser vivenciado na Netflix. E para largar da Netflix é um trabalho. Mas quando você assiste uma série da Netflix, você assiste no primeiro episódio. Quando termina o primeiro episódio geralmente os caras capricham bastante, que é para tomar a atenção da gente. No primeiro episódio você fica apaixonado. Meu Deus, encontrei a série da minha vida. Vou maratonar. Netflix, no Dorama, né? As mulheres ficam procurando Dorama. Não, agora eu achei. Agora esse é o Dorama da minha vida. Para tudo. Não me incomode, vou maratonar. Aí você assiste o primeiro episódio, lindo, maravilhoso. Aí você faz o quê? Você volta lá assistir de novo o primeiro episódio, porque ele é lindo. Eu quero assistir esse episódio. Não quero ver mais nem não. Agora é esse. Meu Deus, mas esse episódio mexeu comigo, até chorei. Esse episódio é maravilhoso, eu não quero mais nenhum outro. Vou ficar sempre assistindo mesmo. A gente faz isso, irmão? Se alguém faz isso, me fale, nós vamos consultar aí se está com problema. Não faz. Porque o que instiga a gente é o que? Eu quero ver o segundo. E depois o terceiro e o quarto. E quando acaba a temporada e não tem uma outra, não pode ser que dê uma volta, dá uma olhadinha no primeiro. Que quando a gente volta a olhar o primeiro, não tem mais o mesmo importante, o mesmo sentimento da primeira vez, não é? Não é a mesma coisa. E a gente assiste, ainda se vê com quase um sim, que foi o mesmo, que eu vi da outra vez, mas não é igual. Já sabia. Então a nossa esperança é o quê? Não vai para a internet, vai pesquisar série e tal, temporada. Aí começa a esperar o lançamento da nova temporada, a segunda série. Porque eu quero. Isso não é assim, porque Deus nos fez assim. Sabe, Deus nos fez assim, insaciáveis. Nós sempre queremos algo novo, e é por isso que às vezes lutamos tanto para conquistar alguma coisa, e quando conquistamos alguma coisa, a gente olha para aquilo que conquistou e dá uma tristeza, às vezes um vazio. Agora já tem, parece que já não era tão importante, e a gente quer conquistar outro e quer mais, porque nós somos insaciáveis. Deus nos fez insaciáveis, mas é porque Ele tem nele mesmo uma fonte também inesgotável de coisas novas, de vida nova, de momentos novos, de unção nova. A expectativa de Deus é que nós busquemos Ele todos os dias, e por isso que Paulo disse, as coisas de trás eu deixo para trás, porque Deus tem sempre algo novo, uma fonte nova, algo novo. As minhas fontes estão em Deus. Ele disse, então eu quero viver em novidade de vida. Deixa para trás as coisas que são de trás. E depois ele disse, eu avanço para as que estão diante de mim. Olha aqui, avançar, uma atitude de movimento, gera movimento, não se avança sem movimento. Dá para avançar lá no sofá da sala, não dá para avançar se eu não me colocar, não me lançar. Presta atenção, é preciso abandonar o status quo, ou seja, a forma que as coisas estão, o comodismo, o conformismo. A gente está ali conformado, as coisas estão colocadas, tem que abandonar esse sentimento, vencer medos, quebrar paradigmas, lançar-se no desconhecido, confiando e dependendo total e exclusivamente de Deus. Essa loucura de Paulo, ele disse, eu deixo as coisas de trás para trás, e eu vou para frente. Eu avanço para as que estão diante de mim. Aquilo que Deus apresenta na minha frente, eu pego as duas mãos. Eu dei uma viagem, eu fui, naufraguei, me lasquei tudo.
mas depois tem outra viagem e vou de novo. Ou a viagem que não foi boa foi uma viagem, agora é outra. O que ficou para trás ficou, eu vou para frente. Deus me mandou lá e eu fui frente, e depois eu saí e ele continua, ele disse que eu não fico apegado às coisas de trás, mas eu avanço, eu me movimento. Preciso vencer o medo, quebrar paradigmas, assumir, lançar-se totalmente na dependência de Deus. Eu estou com medo, mas eu vou com medo. Aqui o líder de célula que assumiu hoje a responsabilidade. Dá para ver quem está nervoso. Ai meu Deus, será que eu consigo? Olha aqui, não. Está pegado, mas meu Deus, eu acho que eu não sou para isso. Um paradigma. Sabe o que é um paradigma? Paradigma é uma mentira que a gente tem por verdade. A gente acredita como se fosse verdade. O paradigma, eu não sou capaz. E na verdade eu tenho uma capacidade, não porque eu tenho, mas porque Deus me dá. Mas o paradigma da minha vida é que eu não sou capaz, eu me agarro. E essa mentira vira uma verdade. Na verdade é um paradigma. Tem que quebrar o paradigma. Tem que avançar. Tem que correr riscos. Tem que se movimentar enquanto eu estou indo e me movimentando, indo à frente. Deus está indo comigo e trazendo coisas novas todos os dias, algo novo. Todos os dias, enquanto eu avanço, enquanto nós vamos, enquanto o povo de Deus avançava no deserto, eles caminhavam todos os dias, uma nave vinha dos céus. Olha aqui, mano, todo dia. Não adiantava o cara juntar um montão. Ele lá não tinha, porque Deus mandava em abundância. O cara lá juntava um montão, vou guardar por uma semana, vai que um dia Deus usa. No outro dia ele lá estava tudo bichão. Não servia. O que Deus dava para um dia, Deus servia para aquele dia. No outro dia, ou Deus dava, ou ficava dependência. Pega outro dia, e aguarda que amanhã Deus vai providenciar algo novo. É se lançar na dependência de Deus. É se lançar confiando, dependendo de Deus. Lançar-se no desconhecido. Você vai ser líder de cena. Eu nunca fui. Então vai. Está na hora. Deus te chamou para ser um vice-líder, um anfitrião, um líder em treinamento. Deus está te chamando para se posicionar na tua casa, para mudar as coisas dentro do teu lar. Então se posiciona, mas eu nunca fui assim. Então está na hora de começar a ser. Tem que quebrar os paradigmas, mudar o status quo na tua casa, no teu lar. Como homem de Deus, como mulher de Deus. E avançar, ir à frente, experimentando o novo de Deus, vivendo o novo de Deus. Nas loucuras que Deus coloca no nosso coração, porque Ele é quem sustenta. É disso que Paulo estava dizendo. Paulo, o grande escritor, o maior dos maiores, ele disse: eu esqueci-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, caminhando, indo em frente, movimentando-se, buscando mais conhecimento em Deus, na palavra de Deus, movimentando-se em oração. Orar, irmão. Orar. Está falando, a Bíblia está falando, tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Orar, buscar Deus, buscar a presença de Deus, buscar o conhecimento, ler a palavra de Deus, ter o conhecimento em oração. O Espírito Santo vem, revela e nos ajuda a colocar em prática aquilo que a gente sabe. O Espírito Santo não é espírito de adivinhação, irmão. Deus não vai fazer a gente adivinhar o que está na Bíblia. Se você não ler, se a gente não ler e não aprender, Deus não vai usar a palavra para mudar a nossa vida, a nossa história. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós aprendemos, ainda que no dia aqui na escola, né? Eu ainda vou lá em casa, lendo, aprendendo, eu ainda não sinto muita coisa, não mudou nada, mas o conhecimento absorvido, ele fica ali preparado
colocado à disposição de Deus e do Espírito Santo. A qualquer momento ele trazer à frente, trazer o ensinamento e mudar a nossa vida, e mudar o nosso pensamento, e mudar os nossos posicionamentos. Aprender a palavra de Deus é caminhar, é ir à frente, é avançar, avançando nos pontos, nas células. Pode parar. Paulo disse: eu continuo, eu não paro. Que passou ficou para trás e eu continuo, esquecendo-me das coisas que ficaram atrás e avançando para aquilo que está à frente. Eu vou em frente. Quinta-feira, essa que passou aí, ó, uma chuva de lascar. Chovia do céu e dentro de casa chovia do piso. Sua casa estava assim também? Meu Deus do céu, tinha uma fonte, eu acho que tem uma mina d'água aqui dentro de casa. Não era mina d'água, mas em cima, né? Mas parecia uma mina d'água. A Lisandra desistiu. Não adianta secar, deixa assim. Vou pegar um bote, vamos de bote deixar. Não adianta. Tinha lá das paredes que via no quarto, a célula, e queria limpar a casa para deixar a célula, vamos limpar a célula e deixar a seguinte, é assim mesmo, agora vamos que vem assim mesmo, vamos, todo mundo aí, bota uma 7 leva aí, meu irmão, é o que tem. Depois eu acho que vai vir muita gente, né? É difícil não avançar. Nessa quinta-feira, com chuva, frio, água vertendo das paredes dos pisos, olhando nas fotos aqui, nas nossas células. Teve gente que não ficou olhando para trás, mas ele saiu da sua casa e deu mais um passo e avançou. Ele esteve lá na célula e hoje nós temos aqui multiplicação, daqui a dias teremos mais, porque Deus tem levantado homens e mulheres que estão avançando, conforme aquilo que Deus coloca à nossa frente a fazer. Nós avançamos aqui da igrejinha aqui, na coluna ali, acreditar aquela coluna na porta. Lembro que dia que a gente colocou a coluna ali, a Lília veio brigar comigo. Ah, você vai botar uma coluna bem na porta, mas a gente vai entrar na igreja com a coluna. Calma, a gente está falando isso para entender. Aqui é brincadeira, sabe o que ela é? E aí, era aqui, aqui onde eu estou, bem aqui, no escritóriozinho. A porta bem onde é a escada. Lembra ali, no escritóriozinho. Lá do escritóriozinho aqui eram 2 banheirinhos. Eu fiz um bannerzinho aqui na parede, uma frasezinha de Jesus, que nem Jacó fez, nem com as ovelhas, botou lá, botei ali, vou olhar. De repente chegava um dia, eu chegava aqui na igreja, cadê meu banner? Tinha tirado, eu disse, cadê meu banner? Cadê meu banner? Pode pôr lá de volta o banner. Aí para trás esse banner, bota lá o banner. Deixa o povo ficar olhando ali. Leia a Bíblia, Jacó é estratégia, mano. Jacó foi estrategista. O rico estrategista. Bota o banner ali. Sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Ali, bannerzinho, a fotinho da igreja. E nós começamos uma loucura, uma doideira. Não foi fácil. Cada dia que, às vezes, chegava aqui, tinha que fazer algo, não tinha mais dinheiro, não tinha mais o que fazer. Chegava no culto, domingo à noite, o povo nem via na igreja. Disse, agora se nós vamos fazer, eu dependia de Deus. E grandes milagres nós vimos Deus fazer aqui neste lugar. Porque todo dia a gente renovava a esperança e continua a avançar. Não dava para fazer a igreja inteira, então vamos fazer só essa parede. Ah, não, deixa a parede. Eu lembro que nós fizemos aqui essa janela, irmão. O pastor Patrício que fez ali. Falei, você não é pastor Patrício? Levantou, né, os tijolos ali, né? Levantou os tijolos, ficou no meio de cada um deles tem uma viga de concreto. Né? E aí ele fez só os tijolinhos do lado. Então imagina, ficou a viga no meio aberto e só os tijolinhos empilhadinhos, um do lado do outro. E quando ele botou ali, botou a tábua, mas ia completar no outro dia de tarde, deu um vendaval, um chuvarel, mano. E eu cheguei em casa e vi aquele vento soprando, aquela chuvarada, e virando do avesso nas casas, tirando do telhado. Eu disse, Senhor, segura aquele tijolo com as tuas mãos.
lá deitar, tudo bem, mas se cair do lado de lá, cair em cima da casa do vizinho, ele vai ter que botar tijolo de novo, eu tenho que arrumar o telhado do vizinho, não tenho que nem para terminar o tijolo. Eu orei em casa, aquela noite, uma fé, me deu uma fé, eu disse, Senhor, segura aquele tijolo. E passou a noite inteira, de madrugada, vento soprando, eu não dormi, não dormi. Quando amanheceu o dia, tinha parado de chover, peguei o cara, vim aqui, quando cheguei na igreja, estava lá o tijolo de pé, e a sala todo mundo. Isso, Deus. Eu não vai, vamos continuar esse negócio, avançando. Não dá para ir uma vez, então pá. O importante é não parar. Ele disse, avançando para as coisas que estão diante de mim, para encerrar. Ele disse, eu avanço para o mal. Prossigo para o mal. Paulo tinha um mal. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha total domínio daquilo que estava acontecendo. Embora ele passava por prisões, ele passava por naufrágios, passava por perseguições, passava por dias difíceis, mas ele não parava porque ele sabia o que ele estava fazendo, onde ele estava indo, o que Deus tinha chamado para fazer. Então ele não se enfraquecia, ele não titubeava, ele não duvidava porque ele tinha um alvo. Um ditado popular bem conhecido que diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Às vezes a gente fica andando por aí, vindo na igreja sem um propósito. O alvo é a definição do propósito, o que Deus nos deu a fazer, o que Deus espera que façamos, porque, pelo que corremos, para onde estamos indo. Eu parei um dia aqui, irmão, olhando para a igreja aqui, ó. Estava construindo a igreja ainda. Estava aflito, preste atenção. Aflito, nervoso. Estava dando uma gastrite já. Porque as coisas não iam. E eu queria que a igreja ficasse pronta logo. E eu ficava andando em volta aqui, mudando um passo atrás do outro. O Martinho, acho que lembra. Dando passo, contando os passos. Que lembra, Fernando? Bem louco. Tá para lá, vamos fazer aqui, fazer lá, fazendo coisa, fazendo de novo. E as coisas não iam, não andavam, mas a igreja. E o nervoso, Deus! As coisas não vai, está tudo parado, travado. Olha o chamado que o Senhor me deu e o ministério. Tem um dia de batismo. Nós estávamos com gente que foi batizando, aquela. Como é que chamava? Tinha aquele nome de bagulho aqui, de Túlio. Nós falamos o nome, era Alepo, né? Alepo. Na época da guerra, nós tinha Alepo. Lá com Alepo, parecia Alepo, parecia uma cidade de guerra. Estava aqui, mas não lembro. Vocês estavam só em fundo mesmo. A igreja era feia, no meio da poeira. Era maravilhoso. Era pensa que quando o fogo pegava, vinha assim uma nuvem. Mas não era dos céus, não, era de poeira mesmo. Sabe, tinha a nuvem de poeira. E eu naquela linha, e Deus mostrou para mim, eu olhei e vi assim, pessoas chorando e abraçando Jesus. E Deus começou a me mostrar tudo o que já estava acontecendo na célula. E os milagres de Deus e as coisas grandes de Deus. E Deus disse, você acha que eu estou esperando? Pedro, fica pronto. Eu já estou fazendo. Já está acontecendo, já está funcionando. Eu disse, meu Deus, é verdade. Eu estou tão aflito por aquilo que eu não tenho, que não estou vendo o que o Senhor está fazendo. Não estou aproveitando, não. Vou olhar para onde o Senhor está fazendo, as coisas já estão acontecendo. Nós temos um alvo, e o alvo não é construir o templo, o alvo é saquear o inferno e povoar os céus. Isso nós já estamos fazendo. Isso já está sendo feito, mano. Porque quando a gente não tem um alvo definido, às vezes a gente perde a visão, fica olhando para aquilo que a gente gostaria de ter, mas ainda não está. Eu queria ser, mas ainda não sou. Eu queria fazer, mas ainda não faço. E então a gente fica entretido com coisas que são secundárias. O irmão me chamou para fazer igreja, para construir templos. O templo é uma atividade secundária do propósito que ele nos deu.
Deus não nos chamou para fazer célula nas casas, reuniões nas casas. As reuniões nas casas é parte do propósito daquilo que Ele nos deu. Deus não nos chamou para sermos líderes. Deus não morreu na cruz para a gente ser líder de célula. Deus não morreu na cruz para a gente ser anfitrião. Deus morreu na cruz para trazer salvação àquele que está perdido. A liderança faz parte do projeto, do propósito. Quando eu entendo o propósito, quando eu entendo que Deus me chamou para fazer as atividades, os sofrimentos, eu disse, é por isso que eu tenho prazer nos sofrimentos, nas injúrias, por amor de Cristo. E é por isso que ele estava preso, ele e Silas, e lá na cadeia, eles cantavam e se alegravam. Imparável, porque ele disse, eu prossigo para o alvo. Eu não julgo que esteja pronto. Eu acho que eu ainda não estou perfeito. Ele disse, eu não sou o melhor dos melhores. Eu ainda tenho muito para aprender. Ele estava aberto ao aprendizado, ao crescimento. Ele disse, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que atrás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É nesse contexto que Paulo tornou-se invencível. É nesse contexto que nós podemos nos tornar invencíveis, imbatíveis. Porque caluniaram a Paulo, mas ele perseguia, continuava, prosseguia. Porque mentiram a seu respeito, mas ele não parava. Porque jogaram Paulo na prisão e ele disse, o corpo está preso, mas a mensagem é livre. E ele continuava pregando, porque Paulo foi chamado para ser um pregador das boas novas. Então ele pregava para o carcereiro, ele pregava para quem estava perto, ele escrevia as suas cartas, ele disse, eu estou preso, mas o propósito permanece. Ele nos chamou para sermos uma igreja. Apenas estamos aqui nos reunindo de tempos em tempos para termos uma boa música, para termos uma boa dança, para ter bons pregadores, uma boa palavra. Isso é secundário. O mais importante é o alvo. O alvo é saquear o inferno e povoar os céus. Lá na célula tem um lanche. E é bom o lanche. Glória a Deus pelo pão com vinho. Glória a Deus. Vida do crente, na célula. Bem que essa semana teve um caldo lá, que meu Deus. O inverno, o melhor momento das células no inverno. Beiquireria, caldo, não sei o que lá. É só, a gente fica até mais gordinho no inverno. Mas, imagina pra gente comer, não é pra encher a barriga, eu falo, já tem casa, toma um cafezão antes de ir pra célula. Tem um propósito. Nosso propósito é saquear o inferno e povoar os céus. Então, o momento do lanche é só para a gente poder ter um tempo de descontração e conversar. Para alinhar um com o outro, fazer amizades. Para a gente dar as mãos e caminharmos juntos no Senhor. Para esquecer das coisas que atrás ficam. E avançar as que estão diante de nós. Prosseguindo para o alvo. Fica em pé em nome de Jesus.